Agora sim, agora Tudo bom, sim. doutor? Tudo jóia e você, Wesley? Boa tarde, pessoal. Joia. Estamos aqui com o pessoal aqui, a gente convidou, aceitou o nosso convite. Quero agradecer a todos, tá, pela presença, por ter aceito o nosso convite. A gente vai começar agora mais uma ação do nosso circuito JIPS de promoção à saúde, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, mais voltado para questões das emoções, né? Um pouco saindo um pouco da temática mais do físico, né? Mais voltado aí para a nossa saúde emocional, que é tão importante quanto, né? A gente está aqui com o Dr. Luiz Henrique, tá? Ele é psicólogo, especialista em terapias sistêmicas e vai falar um pouquinho com a gente hoje, né, sobre a inteligência emocional e como ela influencia no nosso sucesso profissional, pessoal e inclusive numa abordagem um pouco diferente do convencional, né? Não quero dar spoilers aqui, mas a gente vai ouvir agora o Dr. Luiz, tá? Está contigo, doutor, a palavra, tá? Seja bem-vindo, tá? E fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar para todo mundo. É realmente um prazer poder vir aqui e compartilhar um pouco do que eu tenho aí de experiência, das coisas que eu estudo. E vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, mas antes só para a gente poder alinhar, a apresentação vai ter em torno de 45 minutos e ao final nós vamos abrir um espaço para todo mundo poder perguntar. Eu acredito que vai levantar alguns insights aí em todo mundo. Então, ao final da apresentação eu vou abrir aí um tempo aí para o pessoal poder tirar a dúvida, poder me perguntar aí. Eu vou estar à disposição para responder todo mundo aí. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a questão da inteligência emocional, né? A chave invisível para o sucesso profissional. Por que eu quis trazer isso assim, né? Porque hoje em dia, muito se fala sobre essa questão da capacidade humana, né? Do que a gente consegue fazer em termos de trabalho, em termos de sucesso profissional, né? E, inclusive, é muito vendido na internet que nós podemos ser o que nós quisermos, porém não é bem assim. Então, olhar para essa questão da inteligência emocional é muito importante porque ela, eu digo que é onde a gente tem mais lastro para se desenvolver. E aí eu vou explicar exatamente por quê. Bom, a nossa capacidade de realizar algum tipo de trabalho, ela é medida através de uma equação que ela é composta por 4 variáveis. Então, a primeira variável é o comprometimento e o alinhamento com os valores. Uma pessoa, por exemplo, que é vegetariana, que é vegana, ela não compartilha, por exemplo, com os valores de um frigorífico. Ela não vai se adequar ali àquilo que o frigorífico pede. Então, é muito importante que a pessoa esteja alinhada com a atividade a qual ela faz parte, com aquilo que ela trabalha. Então, é muito importante ela estar com os valores alinhados. Isso traz comprometimento para a pessoa. O segundo é o conhecimento técnico e know-how prático. O que isso quer dizer? Isso nada mais é do que a experiência, né? A habilidade com a qual a pessoa desempenha aquele papel. Então, a gente considera ali, é uma soma do conhecimento que a pessoa tem acerca daquilo, os cursos que ela fez, tudo aquilo que ela estudou, mais a experiência vivencial, prática daquilo. Os lugares que ela trabalhou, as experiências que ela teve, o tipo de trabalho, né, que ela desempenhou, o tipo de problema que ela teve que lidar ali, isso tudo conta como experiência, né? Então, isso tudo engloba o conhecimento técnico da pessoa e o know-how prático. O terceiro componente é o componente, eu diria que é emocional/relacional. Seria mais ou menos assim. Não adianta você ter um conhecimento grande a respeito do assunto, do seu trabalho, né? Uma parte técnica bem desenvolvida, né? Um know-how bem desenvolvido. Não adianta você estar alinhado com os valores da empresa, né? Ser comprometido com isso, se você não conseguir se relacionar bem com as pessoas. Se você não tiver inteligência emocional para poder lidar com as pessoas, né? E com as situações. Esse é o ponto principal que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E por último, vem a questão da cognição. Eu deixei ele como quarto aqui nas variáveis, porque assim, é o que eu digo que a gente tem o menor poder sobre ele. Assim. A cognição ela já vem, de certa forma, pré-estabelecida. Né? A gente já nasce com ela pré-estabelecida. Eu gosto de comparar a cognição como se fosse com a nossa altura. Pela altura dos pais, você já sabe mais ou menos o tamanho que você vai ter. Né? Você não vai fugir muito, você pode ficar um pouco mais, um pouco menos, de acordo talvez com a estimulação que você venha a sofrer ao longo da sua vida, mas não tem como você fugir, né? O nosso lastro, né? A nossa elasticidade, a curva que a gente tem de elasticidade é menor dentro da cognição. Então, a gente tem menos para onde correr.
vamos dizer assim. E aí, o que é a cognição, né? Eu gosto de explicar porque isso levanta muitas dúvidas para as pessoas, né? Sobre o que é essa cognição. Mas a cognição, ela é diferente de inteligência. Vamos dizer assim, que inteligência tem a ver mais com QI. Inteligência tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de dar respostas certas. É a capacidade que a pessoa tem de fazer as perguntas certas. Tem a ver mais com a criatividade da pessoa, com planejar a longo prazo, né? É criar ali uma linha temporal de ações que se encontrem lá na frente. Então, é um ponto que, apesar das pessoas se preocuparem muito com isso, é onde a gente tem menos poder de ação, né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar para essa questão do componente emocional. O que é o componente emocional? O componente emocional / relacional, né, como eu gosto de dizer, é onde a gente possui maior lastro para desenvolvimento das nossas capacidades. Por quê? Porque todos nós dependemos uns dos outros. E fortalecendo as nossas relações, a gente consegue alcançar grandes feitos. Por exemplo, a gente pensa aí numa empresa, né, igual onde vocês trabalham, como que cada setor precisa do outro para que o todo funcione. O componente emocional, ele vai interferir diretamente na nossa produtividade. Basta você observar, por exemplo, como é que você trabalha quando você está preocupado com alguma coisa, quando você tem algum tipo de problema, né? Ou então quando você tem alguma dificuldade em se relacionar com alguém, né? Alguma pessoa aí à sua volta. Então, é exatamente por isso que eu vou trazer hoje um conhecimento a partir da visão sistêmica, de coisas que dominam, né? Que estão por trás das nossas relações e que quando a gente não tem conhecimento acerca dessas coisas, a gente acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos. Então, o que é que a gente precisa entender tanto para poder lidar melhor com essa questão emocional e relacional? Existem 3 leis fundamentais. Vocês vão aprender a aplicar essas leis de forma prática na sua vida, porque só de você conhecer e saber como aplicar isso na sua vida, isso já vai melhorar drasticamente suas relações e, consequentemente, a sua produtividade também. Você vai ter mais condições de trabalhar com mais leveza. Mas de onde que vem, né, essas leis? De onde que elas... Como que isso se desenvolveu? Bom, a gente precisa entender o seguinte, né? Quando a gente olha para a forma como o ser humano se desenvolveu ao longo dos milhares de anos aí que a gente existe, se a gente perguntar assim, olha, o que você acha que fez o ser humano sair de mais um bicho na floresta para virar o topo da cadeia alimentar? Né? Muitas pessoas vão dizer que é a inteligência, algumas pessoas vão dizer que é o movimento de pinça, né, que a gente tem. Isso também é importante, mas na verdade o que foi essencial para o ser humano se desenvolver foi a nossa capacidade de ações coordenadas em grupo. Então, o grupo fortaleceu essa possibilidade do ser humano sobreviver, né? Basta a gente pensar, imaginar nós, seres humanos, vivendo num ambiente inóspito de uma floresta. Se você pensar, por exemplo, poxa, um ser humano contra um leão, qual que é a chance? 0. Né? Não tem conversa, não adianta você ser inteligente, né? Mas 10 seres humanos contra o leão, eles conseguem, jogando pedra, de alguma forma, eles conseguem pelo menos afugentar o leão muitas vezes. Então, para essa convivência se dar de forma harmoniosa, o ser humano teve que criar algumas regras que ajudaram a assegurar a manutenção da vida. Ou seja, sem essas regras, a nossa espécie não teria sobrevivido. A partir dessas regras que nós criamos, e elas foram sendo testadas, né, de forma darwiniana ali, por exemplo, os grupos que respeitavam isso sobreviviam, os grupos que não respeitavam isso, eles ficavam pelo caminho. Então, de certa forma, isso foi testado tantas vezes, que isso ficou gravado no nosso inconsciente. E essas leis continuam atuando na nossa vida até os dias atuais. Né? Por quê? Porque o ser humano, o desenvolvimento nosso enquanto espécie é lento, igual de qualquer outra espécie. Então, a gente ainda está sujeito a várias coisas que a gente não precisa mais. Se a gente olhar, por exemplo, para o acúmulo de gordura, a gente acumula gordura sem precisar acumular gordura, porque hoje em dia os índices de fome no mundo, eles vêm caindo drasticamente de 100 anos para cá. Pra vocês terem ideia, assim, há 100 anos atrás, a cada 10 pessoas, 8 passavam fome. Hoje, a cada 10 pessoas no mundo, 2 passam fome. Temos que levar em consideração que a população mundial cresceu bastante. Então, a gente não precisaria, teoricamente, acumular gordura igual a gente acumula, com a facilidade que a gente acumula. Porque a gordura ela é um estoque de energia. Mas como esse recorte de mudança, né, de acesso à alimentação, ele é muito pequeno frente à nossa história, a gente ainda continua acumulando gordura mesmo sem precisar. Quais são essas leis, né? Elas são 3, igual eu disse. Então, são pertencimento, ordem e equilíbrio.
Então agora eu vou falar acerca delas assim, uma por uma, de forma bem explicada assim, para vocês poderem entender melhor o que é cada uma, né? Então eu vou dizer de onde que elas vieram, como que isso surgiu e como que ela atua na nossa vida, né? A primeira lei é a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento é o seguinte: todos nós precisamos pertencer. É como se fosse essa necessidade de pertencer foi o que garantiu a nossa sobrevivência. É como se fosse a cola que deixa o grupo unido. Então, como que ela surgiu? Se a gente tivesse como voltar lá, né, nos tempos que a gente vivia nas cavernas, né, não podia ter uma pessoa sozinha, era impossível dela conseguir sobreviver. Por quê? Porque o ambiente era muito inóspito. Então, por exemplo, se dentro de um grupo, uma pessoa diz assim, olha, eu não quero mais morar com essas pessoas aqui da minha família, esse pessoal não gosta deles, eu vou me mudar para aquela caverna ali. A 200 metros daqui tem uma caverna, eu vou morar lá sozinho, tranquilo, ninguém vai me amolar. Esse trajeto que ela tinha que andar ali sozinha, já podia custar a vida dela. E aí a gente tinha que entender o seguinte: os grupos eram pequenos, compostos por poucas pessoas, e perder um membro do grupo podia significar a morte do restante do grupo também, porque cada um tinha uma função muito importante ali dentro, além de não favorecer a vida, inclusive, dessa pessoa que saía. Então, o pertencimento, né, essa necessidade de pertencer, foi algo que foi necessário para a nossa sobrevivência. Sem isso, a gente não conseguiria sobreviver. Então, eu precisava pertencer ao grupo, eu precisava fazer parte do grupo. E como que essa lei atua na nossa vida hoje? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o primeiro grupo, né, ao qual a gente pertence é a nossa família. Então, isso faz com que o seguinte: para eu me sentir pertencente àquele grupo, como é que eu faço, né, para me sentir pertencente? Eu vou repetir os comportamentos que são esperados por aquele grupo e aqueles comportamentos que o grupo teve, que eu cresci vendo aquele grupo ter. Então, por exemplo, se a gente olhar para algum time de futebol, quando você torce para um time e a pessoa, você olha, por exemplo, torcida desorganizada, né? É um sentimento de pertencimento muito grande, porque como que ele olha para o outro time ali, o time rival, né? Ele olha para aquele time ali e tudo que vem daquele time ele coloca como errado e tudo que é do time dele ele acha que é certo, que é bom. Porque se, por um acaso, ele disser que ele concorda com algumas coisas daquele outro time ali, de certa forma é como se ele não se sentisse pertencente àquele grupo ali. Ele vai ser julgado por isso muitas vezes. Né? Então a gente começa a perceber esse sentimento de pertencimento assim, né? Quantas pessoas às vezes querem seguir por um caminho diferente daquele caminho que a família acredita que é o caminho ideal para ele. Como que ele fica, né? Como que a pessoa fica quando ela não se sente aceita pelo próprio grupo, no caso, a própria família? Ela se sente excluída. Então, a exclusão, ela tem um efeito na vida ali da pessoa. Geralmente é assim, ó. Tudo aquilo que é excluído, tudo aquilo que eu quero evitar, geralmente eu me aproximo. Quando acontece dentro da família da pessoa uma exclusão a algum membro, geralmente isso traz à tona alguns padrões de repetição. Então, por exemplo, você exclui alguém da sua família, exclui no sentido... Nem sempre essa exclusão ela vai se dar externa. Sai daqui, não quero ser aqui. Às vezes é interna, às vezes as pessoas moram juntas, mas ela não se sente pertencente. Não é assim? Então, essa exclusão muitas vezes traz à tona padrões de repetição. Então, é assim, aquela pessoa que foi excluída, outra pessoa acaba desenvolvendo um comportamento parecido com aquele ali. Né? Por quê? Porque o ser humano tem uma ligação muito forte que os componentes do sistema têm. Então, aquela pessoa acaba repetindo. E, se a gente trazer essa questão do pertencimento para dentro do campo da organização, como que ela vai atuar, né? Ela traz um sentimento de segurança, de autoestima. Ela vai fazer com que os colaboradores, por exemplo, se sintam como parte de algo maior. E quando as pessoas se sentem parte do grupo, elas se sentem participantes daquilo mesmo, né, pertencentes, eles tendem a aumentar, inclusive, a produtividade. Porque eles ganham a capacidade de olhar na mesma direção da empresa. Eles ficam mais propensos a trabalhar em equipe, né? De uma forma mais coesa. Então, por isso que é tão importante, dentro de uma empresa, se desenvolver esse sentimento de pertencimento. A gente pode ligar isso até àquela questão de estar comprometido com a empresa, né? É a pessoa que se sente pertencente àquele ambiente ali, que ela não é excluída, que ela é acolhida naquilo que ela se sente parte, ela tende a trabalhar mais em prol do grupo. A segunda lei, ela é a lei da ordem. O que é a lei da ordem, né? A lei da ordem, ela vem falar sobre precedência. A lei da ordem fala o seguinte: quem vem antes
tem precedência sobre quem vem depois. Como que essa lei surgiu? Para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouco desse ambiente no qual o ser humano se desenvolveu na maior parte da sua existência. O ser humano, o nosso ancestral mais antigo já encontrado até então, ele tem mais ou menos 2,8 milhões de anos. Essa questão da inteligência, desse salto cognitivo que os cientistas falam, ele aconteceu de 30 mil anos para cá. Então foi quando, por exemplo, o ser humano começou a fazer ferramenta, o ser humano realmente deu um salto cognitivo de 30 mil anos para cá e realmente começou a se desenvolver mais rápido. E a nossa história, ela só tem registro de 10 mil anos para cá. Então, durante muito mais tempo, nós vivíamos de uma certa maneira totalmente diferente disso que a gente vive hoje. De um ambiente totalmente diferente. Era um ambiente de floresta mesmo, não tinha medicina, não tinha nada. Então, o que acontece é que a expectativa de vida, de acordo com os cientistas, era de 30 anos mais ou menos. Então, se a gente olhasse para um clã, né, para um grupo de pessoas nessa época, os mais velhos, eles tinham ali 30 e poucos anos, né? Era considerado uma idade avançada para a época. Então, devido a isso, para que eu pudesse sobreviver, eu precisava observar alguém mais velho que eu. E o que essa pessoa fazia para sobreviver? Eu tinha que olhar para ela e ver quais comportamentos ela tinha. Por quê? Porque se ela estava viva até então, ela sabia o que deveria ser feito para sobreviver. Então, provavelmente era um homem ou uma mulher, ou ambos, né? Com cicatrizes, né? E tudo mais. Mas eles sabiam que alimento que era perigoso, né? Que podia ser venenoso. Que bicho que tinha veneno, que bicho que não tinha veneno. Onde que eu podia ir com segurança, onde que eu devia evitar. Isso, por eles terem esse conhecimento experiencial, quem era mais jovem, ele tinha que ter um respeito a essas pessoas que vieram antes e tinham mais tempo de vivência. Por quê? Porque se essa pessoa que veio depois, ela dissesse assim, poxa, esse cara aí, essa mulher, não sabe de nada não. Quem vai mandar aqui no grupo sou eu. Por ele não ter a mesma experiência vivencial que essa pessoa que veio antes tinha, ao fazer essa inversão aí no papel e ele se tornar líder e desrespeitar essa pessoa mais velha, ele colocava o grupo todo em risco. Por quê? Porque ele não tinha a mesma experiência vivencial. Pensa, gente, não tinha livro. Não tinha outra forma de aprendizado. Não tem essas facilidades que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, a gente, com internet e tudo, a gente tem acesso a todo tipo de informação. Na época não era assim. Para sobreviver, eu tinha que ver, o que esse cara, o que essa mulher fez para sobreviver. E aí eu repito esses comportamentos, de certa forma, isso ou garante, ou pelo menos aumenta a minha possibilidade, né? Minha probabilidade de sobreviver. Então, isso foi tão fundamental que os grupos que seguiam isso, né, que tinham esse respeito a quem veio antes, sobreviviam. Os grupos onde tinha essa inversão, geralmente eles ficavam pelo caminho. Então, igual eu falei, né, de forma darwiniana, né, isso foi sendo moldado ali ao longo dos anos, foi sendo reforçado, né, até o ponto que continua em vigência até hoje. Então, isso tudo tem a ver sempre, gente, com essa parte mais primitiva nossa, né? É algo que está gravado no nosso inconsciente e que se a gente... Por que é uma lei? Porque é uma coisa que, independente da nossa ciência ou não acerca dela, ela continua atuando. Né? Eu gosto de dar o exemplo seguinte, você não precisa saber, entender das três leis de Newton lá, né? Para você saber que se você pular de um prédio, você vai esborrachar. A física é uma lei. Independente da sua ciência ou não acerca dela. Essas leis são a mesma coisa. Independente de você conhecer isso ou não, você está à mercê delas. A diferença é que quando eu tomo consciência, quando eu entendo, eu passo a praticar uma postura diferente, onde eu posso ter um efeito diferente. Esse que é o ponto. Então, como que ela atua na nossa vida? Nós viemos de uma família. Então, toda vez que eu julgo, que eu critico, que eu exijo algo de alguém que veio antes de mim, isso, de certa forma, tem um efeito ruim na minha vida. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, é muito comum pessoas que têm algum tipo de problema relacionado, por exemplo, ao alcoolismo, à violência doméstica, eles terem vindo de lares onde isso também aconteceu. Então, você vê uma repetição de padrão. A pessoa veio de um lar onde o pai batia na mãe, onde o pai era alcoólatra muitas vezes, e aí ele se vê, com o passar dos anos, indo pelo mesmo caminho, né? Mas por que isso acontece?
Pensa comigo, uma coisa que foi muito fundamental para a nossa sobrevivência, que é essa questão de respeito a essa ordem, a quem veio antes. Quando alguém critica e julga quem veio antes, como é que essa pessoa fica em relação a essa outra que veio anteriormente, né? Ela se coloca no patamar acima. É como se ela dissesse assim, ó, eu, no lugar dessa pessoa, teria feito muito melhor. Então, essa postura interna, ela ativa em nós um mecanismo de sobrevivência, que é o que acontece. A repetição vem como uma forma de nos mostrar que esse caminho é um caminho que ele pode ser perigoso para a manutenção da vida. Porque foi assim antes. Essa postura que eu tenho frente a alguém que veio antes pode trazer algum tipo de risco para a minha vida. Então, a repetição vem para me mostrar que, apesar de eu ter prometido que eu não ia ser daquele jeito e tudo mais, esse comportamento me mostra que, essa repetição me mostra que, opa, não é assim que eu vou conseguir fazer diferente do que veio antes. Através da minha postura, eu acabo repetindo isso, né? Então, qual que é o caminho, né? O caminho é justamente abrir mão, né? O caminho é justamente se abster de qualquer tipo de julgamento, de qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de exigência, faz com que ative esse mecanismo. Mas e dentro da empresa, né? No ambiente empresarial, como que isso se dá? A gente precisa entender primeiro o seguinte, né? Essa ordem, ela fala de certa forma de um tipo de hierarquia, né? Então, dentro da empresa, isso tem a ver com a hierarquia e o seu lugar dentro da hierarquia. Quando o colaborador, né? Quando a pessoa que trabalha dentro de uma organização, ela tem clareza sobre o papel que ela desempenha dentro da empresa, dentro da organização, ela trabalha de forma mais tranquila, porque ela sabe o lugar dela. Quando a pessoa sai do lugar dela, e isso é algo muito comum, muito comum. Vou trazer um exemplo que eu acho que é melhor ainda para ilustrar, né? Eu já atendi muitas pessoas que elas não tinham muito claro quais eram as atribuições que ela tinha que cuidar. O que ela tinha que fazer? Qual que era o papel dela? Então, dessa forma, essa pessoa ficava sempre sobrecarregada. É a pessoa que vai ter burnout. Então, quando a empresa define muito bem os papéis que cada um tem que desempenhar e ela facilita que a pessoa fique ali, permaneça no lugar dela, né? Cada um fica no seu quadrado, né? Então, isso ajuda com que a pessoa trabalhe com mais tranquilidade, porque ela vai ter que tomar conta só daquilo que é dela. Ela não precisa sair do lugar dela. Então, olhando do ponto de vista da empresa, definir muito bem os papéis é importantíssimo para que o colaborador tenha clareza sobre qual que é o lugar dele. E com isso, ela também passa a ter respeito e reconhecimento pelo lugar do outro. Porque quando eu reconheço o meu lugar e permaneço no meu lugar, eu tenho a condição de também conhecer e respeitar o lugar do outro, né? Por quê? Porque aí eu vou reconhecer que aquela pessoa que está naquele lugar também tem tantos desafios quanto eu tenho. Ou seja, eu vou respeitar mais essa pessoa. E assim eu consigo criar também um ambiente, né, mais do que harmonioso, né? Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, né? Como a gente não sabe ao certo nosso lugar, a gente acaba tomando outras funções que a gente acha que são nossas, mas que não são nossas, e criticando o colega, né? Sem reconhecer, sem entender qual que é o desafio que aquela pessoa enfrenta ali. Inclusive um líder. Para que um líder possa liderar um grupo, ele possa conduzir um grupo, ele precisa do reconhecimento de quem está abaixo dele, né? Então, assim, o líder precisa conduzir as pessoas. Quando ele sabe o lugar dele, ele sabe conduzir as pessoas que estão abaixo dele na hierarquia da empresa, né? E as pessoas que estão abaixo, elas reconhecem que ele tem desafios que elas não conhecem. E sendo assim, elas têm um respeito ao que ele está fazendo. Um outro ponto é que quando as pessoas estão bem encaixadas dentro da ordem, isso facilita também o desenvolvimento de o quê? De uma cultura organizacional forte. Porque os colaboradores vão ser conduzidos de uma forma clara pela liderança, fazendo com que as pessoas olhem na mesma direção, né? Elas caminhem na mesma direção. Então, a ordem ela vai enfatizar a importância das hierarquias dentro do contexto organizacional, além de trazer um respeito e clareza de todos os papéis ali dentro da empresa. Eu digo que hoje, dos meus atendimentos e observações que eu faço assim, das pessoas no geral e tudo mais, coisas que às vezes a gente conversa com as pessoas e tudo mais, 80% a 90% do sofrimento das pessoas, das pessoas que me procuram, elas vêm com alguma questão relacionada à ordem. Então, a gente percebe o quanto que isso tem um papel fundamental na nossa vida, né? O quanto que quando eu não estou com isso bem resolvido, eu levo isso, né? Eu projeto isso em todas as minhas relações, inclusive na relação de trabalho.
Porque eu trouxe aqui, é até interessante eu trazer um outro ponto aqui que é bacana a gente entender, que é o seguinte. Geralmente, olhando da pessoa para a empresa, o que eu já atendi pessoas e eu já vi esse padrão de comportamento acontecer. Uma pessoa que constantemente sai do lugar dela. Por exemplo, a empresa às vezes tem clareza, sabe? As coisas são bem definidas. Porém, a pessoa fala assim, fulano não faz bem o trabalho dele, então eu vou lá, eu saio daqui e vou lá fazer o trabalho do fulano. O que acontece quando ele faz esse movimento? Ele deixa o lugar dele vago. E ele absorve mais coisas do que muitas vezes ele consegue dar conta. Então, é a pessoa que adoece. Então, isso acontece da empresa para a pessoa, mas também acontece da pessoa para a empresa. Então, por isso que é tão importante a pessoa reconhecer isso e olhar para isso e entender isso, né? Esses padrões, de onde é que eles vêm, porque ele vai projetar isso nos lugares que ele está também. Se ele está fora de lugar, né, de ordem, lá na família dele, se ele tem alguma exigência, se ele tem alguma crítica, algum julgamento, se ele acha que ele é maior que o pai, com a mãe. Lembra do exemplo que eu dei, né? Lá na época das cavernas. Esse cara aqui não sabe nada, não. Eu que vou comandar isso aqui. Se ele faz esse movimento aqui na vida, né? Lá no sistema familiar dele, ele vai levar isso para a empresa também. Por quê? Porque a gente projeta tudo no mundo. Tudo que a gente faz no mundo é uma projeção daquilo que eu construí lá na minha família de origem. A gente projeta tudo. Principalmente porque são questões inconscientes e que a gente não tem consciência acerca delas. Quando eu passo a entender essas leis, quando eu passo a aplicar isso na minha vida, quando eu faço um olhar profundo para mim e passo a perceber em mim qual que é o padrão que eu carrego, eu tenho a condição de praticar no mundo uma postura diferente. Terceira lei, gente, é a lei do equilíbrio. Então, já falamos sobre o pertencimento, sobre a ordem, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio, ela vai falar sobre as trocas. Como que eu preciso ter equilíbrio entre aquilo que eu entrego e aquilo que eu recebo. Porque isso também contribuiu para a nossa sobrevivência. Vamos de novo olhar lá para a época das cavernas e vamos imaginar a seguinte situação. Vou pegar o Wesley aqui, que eu já conheço, mas vamos imaginar que eu e o Wesley saímos para caçar. E aí nós saímos para caçar e aí chegou lá, tinha um bicho muito grande, muito bravo. O Wesley teve mais coragem que eu, enfrentou o bicho, se arriscou e graças à ponta da lança dele, o bicho morreu. Ele matou o animal e agora todo mundo do clã, inclusive eu, vai ter alimento porque o Wesley se arriscou. Ele teve mais coragem que eu, ele se arriscou e ele enfrentou o animal lá e tudo mais e conseguiu matar o bicho. Se a gente chega lá, na hora de dividir essa carne entre as pessoas, se eu der um pedaço igual para Wesley, qual que é a probabilidade de, numa próxima caçada, ele se arriscar novamente? Ele se arriscou mais, ele colocou a vida dele em risco para que todos pudessem se alimentar. Mas na hora de comer, ele recebeu um pedaço igual. Qual que é a probabilidade? Acredito que isso é menor, né? Acredito que na próxima vez ele fala assim, não sei se esse trem vale a pena, não. Então, é o seguinte, o equilíbrio foi fundamental para favorecer o grupo. Como assim? Se ele arriscou mais a vida dele, ele precisa receber um pedaço de carne proporcional. Porque isso é premiá-lo por algo que favorecia todo o grupo. É premiar algo que ele fez que, no fim das contas, todos se favorecem disso. Isso era fundamental também, que isso acontecesse. Vamos olhar como que isso atua na nossa vida. E isso é muito interessante, assim, porque isso é algo que eu vejo muito, às vezes, em questões de relacionamento. Todo mundo já deve ter ouvido uma frase assim, poxa, eu fiz tudo por aquela pessoa, né? Eu ajudei ela demais, fiz tudo por aquela pessoa, me entreguei, às vezes num relacionamento amoroso, e essa pessoa foi lá e pisou na bola comigo, essa pessoa me abandonou, essa pessoa se afastou de mim. Por que isso acontece? Quando você entrega demais, você acaba afastando o outro de você, porque isso desequilibra essa balança aí de trocas. Então pensa comigo, nós todos somos iguais, de certa forma, né? Tá todo mundo aqui. Se eu entrego demais para você, sem dar a chance que essa pessoa aqui faça algo, eu desequilibro a balança. É como se eu colocasse uma pressão. Basta a gente pensar o seguinte. É até um exercício que vocês podem fazer agora, junto comigo aqui. Pensa em alguém que ajudou muito você alguma vez na vida. Uma pessoa que fez uma coisa muito legal para você, uma coisa muito boa, te ajudou, sei lá,
te deu indicação de um emprego, te deu uma ajuda muito boa assim na sua vida. Como é que você se sente frente a essa pessoa? Quando eu pergunto isso para as pessoas que eu atendo, geralmente eu escuto assim: "Ah, Luiz, eu me sinto grato, né? Eu fico muito feliz." Aí eu falo assim: "Também, mas tem mais uma coisinha. Como é que você fica quando aquela pessoa vai lá e quebra seu galho, né? Faz uma coisa muito boa para você." Aí ela fala assim: "Eu fico querendo retribuir, né? Eu fico meio assim, devendo ela." E é exatamente isso. Quando alguém faz algo de bom para nós, a gente fica em dívida com aquela pessoa. E então a gente se sente compelido a entregar aquilo de volta. Por quê? Porque quando eu entrego algo de volta, pensa, se a pessoa faz uma coisa boa para você e você se sente ali em débito e compelido a entregar algo de volta, isso favorece a troca, isso melhora a relação entre você e a pessoa. Não é assim? Então isso de certa forma, favorece a vida. Isso ajuda na manutenção da vida. Pensa, o Wesley vai lá, se arrisca, mas ele ganha um pedaço maior de carne, ele tem mais energia. Então, isso reforça ele fazer mais, porque ele recebe algo em troca por isso. E é assim nas nossas relações também. Então, dentro de relacionamentos, seja de amizade, seja de um relacionamento amoroso, se você entregar demais pro outro, tem grande chance, sem deixar que o outro retribua, né? Sem faz pelo outro. Olha, cada vez que você faz, você cresce, né? Vai fazendo. Você vai colocando uma pressão tão grande sobre o outro que o outro não consegue retribuir, né? E aí a pessoa acaba se afastando. Bom, no contexto empresarial, se a gente for olhar para isso, como que isso aparece, né? Tanto de forma financeira como de feedback. Se você tiver um cargo onde você tem muitas responsabilidades, mas você não recebe de acordo com as responsabilidades que você tem, o trabalho vai ser pesado para você. Ele vai ser uma carga de trabalho muito grande. Então, quem tem mais responsabilidades precisa receber melhor. Tem que receber de acordo. Inclusive, se alguém... E isso é interessante que eu vou dizer agora, porque isso, de certa forma, é contraintuitivo. As pessoas falam que não acreditam muito nisso, assim, até perceber isso na prática. Se alguém ganha muito bem, sem ter muitas funções, de certa forma, ela não dá conta de ficar. Muitas vezes eu já vi isso. A pessoa, às vezes, ganha mais do que ela entrega. E ela não consegue ficar com isso, ou então ela não consegue ficar com o dinheiro. Então, um ambiente que respeita essa questão das trocas, os colaboradores sabem ao certo qual que é o direito e qual que é o dever delas. Eles recebem um feedback, um reconhecimento de acordo com aquilo que eles entregam. Eles recebem um salário financeiramente de acordo com aquilo que eles entregam. A carga de trabalho acaba sendo dividida de forma mais justa também. Isso previne possível, inclusive, adoecimento da pessoa, porque ela tem uma troca equilibrada com a empresa. O equilíbrio é fundamental tanto nas nossas relações no dia a dia, né, de amizade com as pessoas, quanto no trabalho também. Essas foram as 3 leis que eu quis trazer para vocês hoje a respeito dessa visão sistêmica acerca das nossas relações, tanto de trabalho quanto pessoais, né? E aí vocês puderam perceber o quanto que o conhecimento dessas leis é aplicável de forma prática na nossa vida, né? Nas nossas vidas profissionais e pessoais, e como que ao entender isso eu posso melhorar minhas relações de trabalho e, consequentemente, me desenvolver profissionalmente muito mais. Isso ajuda a promover um ambiente de trabalho muito mais saudável, onde cada indivíduo vai se sentir respeitado, valorizado e fazendo parte de um todo, né? Então, a partir daí, eu consigo me desenvolver muito mais, porque eu vou estar com essa questão relacional muito mais afiada, porque eu vou agir de acordo com algumas coisas que são inerentes ao ser humano, né? Que são inconscientes, né? Eu vou conhecer o que está por trás de todos os comportamentos, né? Que são essas 3 leis. Agora eu vou abrir um espaço para perguntas, né? Antes eu deixei no último slide aqui, tem meu nome, né? Tem meu WhatsApp, esse QR Code, quem quiser acessar, ele vai direto lá para o meu Instagram, né? Onde qualquer dúvida que as pessoas tiverem, aparecer depois do que a gente vai conversar aqui ainda, elas podem me mandar lá mensagem. Quem tiver interesse, gente, de conhecer meu trabalho e quiser, por exemplo, que eu mande essa apresentação, é só me pedir, pode me acessar lá no meu Instagram, pode mandar um direct. Quem me chamar lá, quem me adicionar e me chamar lá, além da apresentação, eu vou dar um presente, surpresa, mas eu estou à disposição, né? Agora eu vou abrir para perguntas.
Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição para responder. Doutor, tinha travado, não sei se você tinha falado, tava travado, tá? Tava travado até que parte que o pessoal viu, hein? Quando você começou a falar do QR Code, aí depois disso não travou. Ah, não, então vamos lá. Esse QR Code, se você escaneá-lo, você vai cair direto no meu Instagram. Para as pessoas que me adicionarem lá no Instagram e me chamarem lá, eu vou mandar a apresentação e, além disso, eu vou dar alguns presentes. Eu vou dar um e-book e vou dar também uma sessão gratuita aí comigo, tá? Então, me procurem lá para ter mais informações, me chama lá que eu estou à disposição. E agora nós vamos abrir agora para perguntas, né? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser trazer alguma coisa, algum insight que teve, eu estou à disposição. Olha, deixa eu olhar no bate-papo que chegou uma pergunta aqui, Wesley. Me dá uma mão aí. Peraí, deixa eu ver. O Divaldo tá perguntando se essas leis são as leis de Bert Hellinger. Perfeito. São as leis de Bert Hellinger, exatamente. São ele chama de as 3 leis do amor, né? As 3 leis sistêmicas, exatamente. Né? Todo esse conhecimento, gente, que eu trouxe aqui é uma visão sistêmica acerca das relações e acerca das pessoas que foram desenvolvidas pelo Bert Hellinger. É um alemão, né? Ele faleceu em 2019, se eu não me engano, né? E ele que desenvolveu essas leis a partir de observações que ele fez do próprio ser humano. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer trazer algum comentário, algum insight, né, que teve? Eu quero te parabenizar pela palestra, gostei muito. E assim, você foi falando e a gente acaba observando bem, né? E tem tudo a ver com a nossa realidade mesmo, com o que a gente vive no dia a dia, só que a gente vive atropelando, né? Perfeito. Então, com certeza, se a gente conseguir aplicar um pouquinho disso que você trouxe aqui, a gente vai conseguir ter relacionamentos mais saudáveis, né? Exato. Seja na nossa equipe, seja na nossa casa. Então, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos, tá bom? Ô, Patrícia, parabéns. Eu que agradeço pela oportunidade. Falar disso, para mim, é um prazer muito grande, sabe? Porque eu escolhi essa questão sistêmica, é uma história até interessante, porque eu estava me pós-graduando pela segunda pós-graduação em outra, aí até eu conhecer. E quando eu conheci, porque tudo que eu estudava ao longo dos anos, eu falava assim, gente, ainda falta alguma coisa. Eu queria algo que me desse uma visão acerca do mundo. Porque tinha várias coisas que eu sentia que faltava um espaço ali, sabe? Então, quando eu conheci essas 3 leis, isso fez uma diferença, assim, enorme na minha vida. Minha vida mudou, assim, sabe? De tudo, meus relacionamentos, a forma como eu atendia as pessoas e via eu via as pessoas se desenvolvendo. Profissionalmente, né, eu comecei a perceber vários gaps que eu trazia da minha própria vida e como que isso me atrapalhava profissionalmente, de onde que isso vinha, né? Qual que era a minha postura. Sim. Então, isso é tudo muito prático, né? Isso realmente tem uma capacidade de mudar a vida das pessoas muito grande. Quando a pessoa realmente passa a enxergar o mundo, né? Acerca dessas leis. Traz consciência, né? Exato. Eu acho que a partir da consciência você consegue trazer muita mudança para o mundo. Exato. Um exemplo que eu gosto de dar acerca, assim, por exemplo, do equilíbrio, né? Nessa questão do equilíbrio. Eu já escutei isso várias vezes, a pessoa tem algum problema no relacionamento, por exemplo, de um casal. A pessoa é casada e chega assim, poxa, mas eu faço tudo para ele, eu faço tudo para ela, essa pessoa só me trata mal. E aí, quando eu falo com ela assim, olha, o que acontece é isso, a pessoa fala, não, realmente faz todo sentido. Né? Dá espaço para o outro também fazer, né? Exatamente, perfeito, exatamente. Para melhor. Exatamente. Gente, obrigada. Eu que agradeço. Mas alguém, gente? A gente vê uma dúvida. Sem dúvidas, pessoal. Doutor, quero agradecer, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Muito
obrigado mesmo. Como a doutora Patrícia deixou claro aí, ajuda muito a gente, né? Parar um pouquinho da nossa correria. Vi que teve uma colega aí, a dificuldade de conciliar, estava tendendo ainda, a gente compreende, né? A gente tem nossas obrigações, mas parar um pouquinho para a gente ouvir, enfim, refletir é muito importante. Agradecer muito a sua contribuição, sua palestra aqui com a gente, tá? Deixar aqui as portas abertas, inclusive, a gente tem mais outras oportunidades aí de ouvi-lo, tá? E agradecer a todos aí que aceitaram também nosso convite, tá? Esse é o Circuito GIPS de Promoção à Saúde, hoje focando um pouquinho mais na saúde mental, emocional, né? Sobre inteligência emocional, e dizer que a gente vai continuar com os circuitos e quem sabe outras oportunidades aí, Dr. Luiz Henrique vem aqui falar com a gente novamente. Tá bom? Wesley, Aproveitem aí, o doutor deixou aí o QR Code, eu já sigo eles, vão lá, siga, dá uma moral lá nas redes sociais, a gente sabe o tanto que é importante hoje, né? Essa visibilidade e acompanhar também o trabalho dele, é bem importante. Obrigado, viu? Eu que quero agradecer pela oportunidade. Para mim é realmente um prazer mesmo vir aqui, poder conversar com vocês, trazer um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos aí. É sempre um prazer falar para as pessoas sobre isso, porque eu vejo na prática o quanto isso realmente traz melhorias, né, para a vida da pessoa. Eu vi que algumas pessoas, né, até o Ronaldo falou, olha, aqui tá travando, acho que é a internet. Se tiver alguma dúvida, gente, até o Ronaldo mesmo que não tenha conseguido... alguma parte que ele não tenha conseguido ver, ouvir, pode me chamar de verdade lá no Instagram, que eu tiro um tempo para explicar para a pessoa. Isso aí é um prazer mesmo, tá? Eu estou à disposição, né? E reforçando, quem me seguir, me chamar lá, eu vou dar uma sessão gratuita para a pessoa e vou mandar um e-book que eu escrevi, além da apresentação, se ela tiver interesse também, tá? Estou à disposição mesmo. Contem comigo, vai ser um prazer. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Pessoal. Até a próxima, viu? Antes, eu queria poder tirar uma foto com todo mundo. Vai legal. Tirar uma foto aqui. Quem tiver câmera aí puder abrir. Se quem puder abrir a foto, eu agradeço. Abrir a câmera, eu agradeço. Vamos lá, vou tirar uma foto aqui. Seria bom tirar a apresentação, né? Que ficava maior. Ah, sim, boa. Parou? Certo aí? Deu certinho? Sim. Aí. Sim. Eu vou printar aqui também, doutor. Depois eu te mando. Tá? Ótimo. Printando na tela aqui. Ótimo. Acho que vai aparecer até mais que o meu aqui. Isso. Já vai aparecer até mais aqui pra você aí. Gente, eu só tenho a agradecer. Contem comigo, de verdade, eu estou à disposição. Quem tiver dúvida, pode me chamar. Tem meu WhatsApp também. Lá eu tirei a apresentação, mas lá no WhatsApp, lá no Instagram, vocês vão encontrar também, tá? Meu WhatsApp. E pode me chamar aí pra gente conversar. Eu estou à disposição de verdade. Beleza? Uma ótima semana, uma ótima tarde para todo mundo aí. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Boa tarde. Até mais. Vapo. Acabou.